Essas pinturas raramente saem de fábrica nos carros. Elas são muito utilizadas nas customizações. Por vezes saem alguma série especial de um modelo ou outro, mas é muito difícil. Então vamos lá. Pintura Candy. Vamos começar falando da famosa pintura Candy. Candy é uma tinta semi-transparente que proporciona cor à peça pintada e dá um efeito ali de transparência, mostrando a base que é utilizada com a combinação correta. E aí o Candy ele resulta num efeito de brilho muito profundo, né? Então, semelhante à perolizada, a pintura Candy você também precisa passar ali uma tinta de base antes, tá? E depois você vem com o Candy. Algumas pessoas confundem e acham que o Candy é um verniz, mas na verdade o Candy não é um verniz, o Candy é uma tinta, só que ela necessita de uma tinta de base para ser passada antes, é igual a perolizada. E esse nome Candy, ele vem do inglês, né, que significa doce. Essa pintura recebeu esse nome porque ela tem um efeito ali que lembra um pouco o caramelo de uma maçã do amor, por exemplo, né? Principalmente se você for ver uma pintura vermelha, parece um pouco ali o caramelo da maçã do amor. Então por isso que ela recebeu esse nome Candy. E apesar de algumas pessoas retocarem algumas peças da tinta Candy, essa ação não é muito recomendável, porque como ela é uma pintura muito diferenciada, ela vai causar um efeito estranho com as outras peças que estão pintadas na outra tonalidade. Então, tem que ter muito cuidado, é melhor você retocar a peça por inteiro, tá? E não apenas um detalhezinho ou outro, tá? Então, quando for fazer, é sempre melhor pintar a peça inteira. Então você dê uma batidinha ali no cantinho do para-choque, não retoque só o cantinho, retoque todo o para-choque, toda a peça, para que o visual fique mais uniforme, que fique mais legal, tá bom? Essa pintura, ela não deve ser tratada com desleixo, pintura muito delicada, né? Tipo a perolizada, talvez até um pouquinho mais do que a perolizada. Você deve respeitar muito bem a catálise, a diluição, os intervalos de secagem. Ela é uma tinta realmente especial e por isso é uma tinta um pouco mais cara também. Então, sempre, se você optar por fazer uma pintura Candy no seu carro, procure ali um bom profissional, alguém que realmente saiba o que está fazendo, para você não ficar com o carro com uma pintura prejudicada. A gente sabe que um dos principais problemas que acontece numa customização é a parte da funilaria. E se seu carro for mal pintado, você vai ter que repintá-lo e aí vai gastar uma grana muito maior, né? Então fica a dica aí para você estar procurando sempre um bom profissional. Vamos falar agora da pintura Flake. Ela é muito utilizada no mundo da customização automotiva, principalmente pelos lowriders. E ela é composta de pequenas partículas metálicas à base de poliéster e ela dá um efeito de granulação, que pode ser maior ou menor, dependendo do tamanho do pigmento que você usa. E ele traz um efeito que é muito semelhante ao da purpurina. Atualmente, existe assim, uma infinidade de cores que você pode usar na pintura Flake para poder fazer os projetos. Mas geralmente os pós têm 3 tamanhos, né, de granulação. Ele tem o tamanho pequeno, médio e grande. E aí vai depender do seu gosto, o que você acha que vai caber melhor no seu projeto. Mas existem esses 3 tipos de granulação. Quanto maior a granulação, maior é o reflexo do flake gerado em sua pintura final. E aqui cabe uma observação, que muitos também acham que o flake é um tipo de verniz e tal, mas não, ele também é uma tinta, tá bom? Ele não é um verniz, ele é uma tinta. E que muitas vezes é utilizada em combinação com a pintura Candy. Então vocês já devem ter ouvido falar o termo uma pintura Candy Flake, é porque usou essas duas tintas. É um tipo de combinação que é muito comum. Geralmente o Flake ele vem associado ali com o Candy. Então vocês já conheceram os dois tipos de pintura que eu apresentei aqui para vocês. Agora veja alguns exemplos dessas duas pinturas aplicadas juntas. Olha, veja como o Candy dá essa profundidade, esse brilho profundo no carro, e o Flake ele dá esses pigmentos, esses pontinhos metalizados, né? Não é à toa que a pintura Flake é conhecida também como Metal Flake, porque ele dá esse efeito aí de alguns pigmentos, né? Como se fosse uma purpurina mesmo, mas não é purpurina. Algumas pessoas acham que se trata de uma purpurina, mas não é.
Essas duas pinturas combinadas, né, permite com que você possa fazer alguns desenhos um pouco mais elaborados, né, que são muito usados nos lowriders, né, alguns gráficos, e que ficam bem legais, porque você consegue destacar ali ou a carroceria como um todo, a parte de fundo, ou algum gráfico você consegue destacar ali com a parte dos flakes. Então é um tipo de combinação que atrai muita atenção esteticamente. Você tem um carro pintado aí de metal flake, né, e pintura candy, ele chama muita atenção nas ruas. Então, se você for uma pessoa às vezes um pouco mais discreta, não é o tipo de pintura automotiva para você, porque onde você passar, você vai certamente ser notado. E vamos falar agora da pintura fosca, também conhecida como pintura mate, né, do nome em inglês, né? Esse é um tipo de pintura que ele quase não apresenta brilho. Eu só não falo que ele não apresenta brilho porque não existe uma pintura que seja totalmente opaca, né? Ele, por mais fosco que ele seja, ele tem ali umas pequenas partes com brilho, com iluminação. Mas ele quase não tem, tá? Essa iluminação. E quando ela tem, ela é bem diluída, não é tão marcada. E esse tipo de pintura, ele vem se popularizando nos últimos anos porque algumas montadoras têm lançado séries especiais de seus carros com essa pintura. Como exemplo, nós temos aqui o BMW M3 Frozen, que ele veio com essa pintura fosca em algumas cores, né? Veio em cinza, em preto, em branco, nessa tonalidade fosca. Não somente a BMW, mas outras montadoras também lançaram algumas versões especiais de seus carros com uma pintura fosca. Então vocês vejam que já é um tipo de pintura que, mesmo que raramente, já está sendo trazida pelas montadoras como uma pintura de fábrica, diferentemente das outras pinturas especiais que eu apresentei aqui, como a Candy e a Flake. Uma das grandes vantagens da pintura fosca é que a aplicação dela é muito rápida, muito simples. Dentre todos os tipos de pintura, ela é a mais prática, porque ela não necessita de verniz. Quando alguém vai pintar seu carro de fosco, acaba economizando nesse sentido, porque é um tipo de pintura que não necessita do verniz, não necessita de um cuidado muito especial. E também não necessita de polimentos, de cristalizações, nem de cera. Então vejam que é um tipo de pintura bem robusto, não precisa ter esse tipo de cuidado que a gente vê mais comumente com outras pinturas. Então, para o seu carro ficar ali com um visual de limpo, basta apenas você fazer uma boa lavada nele e seu veículo vai estar com cara de limpo. Em termos de procedimento, de aplicação da pintura fosca, ele demora em torno aí de 1 hora em um carro pequeno para que a pintura fosca fique pronta. E isso acontecendo dentro de uma estufa, né, que ajuda a acelerar o processo. Então, na medida em que o dono queira o carro um pouco mais brilhante, aí pode ser necessário aplicar um pouco mais de camadas e tal. Então, ali pode ser que gaste um pouquinho mais de tempo. Mas aqui vocês estão vendo alguns exemplos de pinturas foscas, algumas com mais brilho, outras com menos, mas todas elas são foscas. E veja que você consegue dar algum brilho mesmo em pintura fosca. Então vai depender muito do gosto do dono. Tem dono que prefere ali um carro com um visual fosco e com pouquíssimo brilho. Outros já preferem um fosco com o máximo de brilho possível. Então vai depender muito ali da personalidade do dono. Por outro lado, assim, os carros pintados com a cor fosca, ele acaba evidenciando algumas imperfeições que podem estar na carroceria. Se o seu carro ali ele tem um amassado, ele tem um serviço de lanternagem que não foi muito bem feito, numa pintura fosca isso tende a sobressair. Então preste bastante atenção nisso antes de pintar o seu carro de fosco. Repara como que está toda a lataria dele. Uma outra desvantagem também, que é muito comum dos carros foscos, é que ele sempre tem a mesma aparência, né? Independente de ele estar lavado ou sujo, parece que ele está do mesmo jeito.